Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de Bahia 1, Corinthians 1 e o alerta desse empate na estreia. Sim, tem algumas situações pra gente ficar atento. Mas também preciso dizer pra vocês que Héctor Hernández desencantou, finalmente marcou o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians e um gol importante. Afinal de contas, foi um bom resultado ou não? A gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. O pessoal tá dividido aí, né? Poxa vida, foi todo mundo muito mal. O jogo realmente não foi tão interessante assim pro Corinthians. Algumas individualidades, elas voltaram a não aparecer. Tem alguns destaques negativos, e eles são muitos no jogo. Mas eu já vi torcedor aí colocando na conta de que o Ramon já tem que ir embora, que ninguém mais presta, que esse time reserva bota no lixo, contrata tudo novo. Eu sou mais de uma outra linha. Eu penso que foi um ótimo resultado. Tá, um bom resultado. Vamos lá. Claro que ótimo é sempre você vencer, né? Mas eu preciso analisar as circunstâncias. Eu preciso analisar o contexto. Gente, o Corinthians ainda está de ressaca do título. Quase que literalmente, né? Eu não posso afirmar, mas, gente, o jogo terminou na quinta-feira de madrugada. Na quinta-feira de madrugada, os caras estavam comemorando, que é natural. A sexta-feira ela é perdida, tá? O sábado é a viagem para Salvador. E o domingo acontece o jogo. Aí alguém pode dizer, não, mas espera aí, botou os reservas, preservou os titulares. É isso que um amigo meu do mundo da bola me diz sempre o seguinte, os reservas comemoram também, tá? Às vezes mais do que os titulares. Então, gente, é muito insano mesmo, né? Você é campeão na quinta-feira, domingo você tá em campo. E num jogo que, assim, o calendário ele não permite que você espere. Ele vale 3 pontos, ele vale a mesma coisa que o da última rodada. Então, pontos que daqui a pouco você não conquista agora, eles vão fazer falta lá. Isso é meio óbvio, né? A gente já se acostumou a enfrentar o campeonato de pontos corridos e sabe que tem pontos inegociáveis. Agora, não é só isso. É o Bahia, um bom time do Bahia, montado pelo Rogério Ceni, com bom investimento, com um ótimo meio-campo, com retenção de bola, circulação de bola, bons alas chegando. Cara, é um Bahia que chega. Que erra, inclusive, na finalização. É o grande problema do Bahia. Mas é um Bahia que tem a bola, que agride o adversário, que é organizado. E que, obviamente, por si só já seria difícil. Então, tem a ressaca do título, tem a viagem, tem o desgaste, tem o Bahia, que é um bom time, jogando em casa. E aí, o Bahia sai na frente, o Corinthians fica com um a mais no comecinho do segundo tempo, e aí, claro que o jogo muda de cenário, né? Porque aí você começa a imaginar coisas melhores no jogo. Só que você não levou boa parte desses titulares que poderiam qualificar aquele time naquele momento do jogo. Um que outro. E aí você tenta lidar com aquilo que você tem. Tem quarta-feira, Sul-Americana, Huracan. Na Neoquímica Arena é verdade, mas já começa a trajetória do Corinthians na competição internacional. É muito louco, gente. É muito louco. E aí vamos pro jogo. O Corinthians montou uma equipe completamente reserva. Olha, o único titular foi o Yuri Alberto, que eu até questionei, porque eu falei assim, poxa, o Yuri saiu com dores e tal. O Emiliano disse que não preocupa, mas eu sei que o Yuri é fominha, ele quer jogar todo o jogo, ele se doa, ele joga machucado muitas vezes no sacrifício. Mas, pô, se preservou tanta gente, por que não preservou o Yuri, né? Enfim, felizmente não é nada demais. O Yuri é o único titular, né? Porque até o Matheus Donelli foi o goleiro titular na ausência do Hugo. O Hugo até revelou que estava jogando alguns jogos machucado já, mas que não ia abandonar o Campeonato Paulista no meio. Então estava trabalhando ali com o departamento médico, físico ali para que ele pudesse jogar. Na primeira possibilidade houve um refresco para ele. E vou dizer uma coisa, hein? O Donelli foi bem. Foi bem. Olha, pegou, o Bahia atacou o Corinthians. E o Matheus Donelli fez algumas defesas importantes, mais seguro. Acho que ele aos pouquinhos está tomando conta aí desse segundo lugar, né, dessa vaga de reserva do Hugo. Ele foi bem no Campeonato Paulista, no começo ele atua também para a ausência do Hugo. E em outros momentos ele já esteve mais instável, não é o caso agora. Acho que o Donelli foi muito bem, pegou demais e ajudou nesse jogo. Aí na direita o Léo Maná, na esquerda o Hugo, e são pontos bem negativos, né? Na verdade, pontos que a gente já conhece, então não é nenhuma surpresa, mas a gente lamenta de novo e a gente fala aqui porque não dá para insistir. As laterais do Corinthians normalmente são um problema. Tem resolvido com o Fabrício Angileri e com o Mateuzinho, que voltou a jogar bem? Tem. Mas quando você depende de outras situações, você esbarra numa dificuldade tremenda. O Léo Maná se mostra cada vez mais insuficiente e o Hugo
Nem vale a pena perder meu tempo. E o Diego Palacios, que alguém me perguntou na live, que eu já estava algumas semanas sem falar dele, né? Porque não adianta mais, né? A gente fica batendo murro em ponta de faca aqui, fica perguntando sobre um cara que, enfim, e aí falta transparência, né? O torcedor tem o direito de pensar o que quiser do que aconteceu com o Palacios, no momento em que a verdade não vem à tona e não é comunicada. Enfim, a dupla de zaga, André Ramalho e Kaká. Meu Deus! Cara, impressionante, hein? E a gente reclama do Félix Torres, mas não há comparação nesse momento do Félix Torres e o Gustavo Henrique em relação a outros zagueiros do elenco. O André Ramalho e o Kaká com algumas dificuldades. E no segundo tempo, quando o Ramon ainda coloca o João Pedro, e por alguns minutos ali faz um sistema de 3 zagueiros, muda de novo o sistema, né? Então é um sistema que precisa ser trabalhado. Quando você escala um time totalmente reserva assim, a tua tendência é ter desentrosamento. Então foi realmente bagunçado e foi realmente complicado de assistir o Corinthians, porque aí as individualidades acabam não aparecendo porque o coletivo não existe, né? Aí, mas antes dos 3 zagueiros, teve o André Ramalho e o Kaká, com esses 2 laterais que eu citei. Aí o meio de campo, para eu não me perder aqui, para não errar, você tem o Breno Bidon e o Maicon de primeiro homem, né? O Breno Bidon e o Alex Santana mais alinhados ali numa segunda função, né? Vértices do losango, que na verdade não teve um terceiro homem, né? Porque aí teve 3 atacantes: o Thales Magno, o Romero e o Héctor Hernandes. Porque aí você tem e o Yuri Alberto, o Héctor Hernandes entrou no segundo tempo. E aí você tem uma escalação com o Thales pela esquerda, o Romero pela direita e o Yuri mais centralizado. Um 4-3-3, sem conexão entre os setores, né? Quando você escala normalmente um time assim, eu sei que o Bidon é um cara que dita muito o ritmo e fez um ótimo jogo, tá? O Bidonzinho só não é titular porque o Ranieri fixou a frente da defesa, o Martínez está jogando muito e o Carrilho é intocável, né? Então não tem espaço nesse momento para o Bidon, na medida em que Martínez e Ranieri são muito competitivos, mais pegadores, né? Mas o Bidon é muito técnico, né? E ele, nesse jogo de hoje, na ausência de um meia articulador, o Bidon foi esse cara, né? Que ditou o ritmo, que buscou ter a bola para si, chamou a responsabilidade, mas ele ainda assim tinha que fazer coberturas ali. Por quê? Porque o meio-campo do Bahia é muito qualificado, né? Você tem Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, não dá para deixar se criar, né? Então você tem que ter uma recomposição muito forte. E o Bahia, repito, atacou muito o Corinthians, exatamente por essa dificuldade que o Corinthians teve de se encaixar no primeiro momento. E o gol era questão de tempo, né? O gol era questão de tempo, martelou, até que no finalzinho, e um gol num vacilo, né? Porque ele sai lá da direita, chega no Luciano Juba, que é um lateral quase que atacante, né? Aí ele dá um primeiro corte, dá um segundo, o André Ramalho vai meio que à distância na bola, né? Depois tem um outro jogador na marcação que ele consegue fazer o cruzamento com muita tranquilidade e o Gilberto aparece no meio da área para cabecear sozinho, porque aí era o Hugo que tinha que estar fazendo a cobertura, né? E não faz. Falha completa do sistema defensivo do Corinthians de novo, né? Eu sei que não era o time titular, mas esses encaixes eles precisam acontecer pelo sistema, né? A todo momento. Os reservas treinam com os titulares, né? Não é possível que eles não saibam esse tipo de coisa básica, né? Que você faz o balanço, né? Da direita para a esquerda até conseguir o cruzamento. E teve uma liberdade tremenda aí o Juba para cruzar na cabeça do Gilberto. Vem o segundo tempo e aí tem uma expulsão muito cedo. O Ramon já troca no intervalo, né? Porque ele tira o Yuri Alberto. Ele faz outras trocas ali também, ele tira o Léo Maná e coloca o Charles na lateral direita, e para vocês verem como o Léo Maná está mal, que o Charles, que a gente contesta, fez um bom jogo na lateral. Ok, depois da expulsão, o time meio que se coloca no campo ofensivo e ele foi muito acionado pelo lado direito para fazer cruzamentos. Mas ele foi bem, ele cumpriu a tarefa, o Charles, na lateral direita. Aí ele tira, ele coloca o João Pedro aí foi dentro do que eu falei, né? Coloca um terceiro zagueiro, porque ele tira o Yuri Alberto, né? Coloca o João Pedro Tchoca. Fica João Pedro, Kaká e André Ramalho. Com a expulsão, ele até demora, tá? Demora quase uns 10 minutos do Everton Ribeiro a expulsão para tirar um dos zagueiros e aí jogar o time para buscar o empate, né? O Everton Ribeiro, ele já tinha tomado um cartão, que ele calça o Bidon, e nesse segundo, mesmo que sem intenção, dá para ver que às vezes tá na passada ali, né? Só que ele pega o garrão do Thales Magno que tá entrando na área, ou próximo dela, então não tem muito o que fazer ali, é cartão amarelo, ele já tinha, acabou sendo expulso, nem o Rogério Ceni reclamou, entendeu que foi uma casualidade realmente do jogo
e da situação passível de cartão amarelo, por consequência o segundo e o vermelho. E aí, obviamente, que o cenário muda. Obviamente, aí ele queima o Ademir, por exemplo, bota o Gabriel Xavier, bota mais um zagueiro e aí baixa as linhas para tentar segurar o resultado. Mesmo cedo no jogo, era normal, porque o Corinthians foi para cima. Demorou um pouquinho, né, Ramon? Mas aí ele tira o Kaká para colocar mais um jogador de frente. E aí entra o Héctor Hernandes, aí entra o Fabrício na esquerda, aí o Charles já tinha entrado na direita no lugar do Léo Maná, e aí o Corinthians começou a ocupar o campo de ataque, ofereceu alguns espaços e alguns contra-ataques, é verdade, mas não surtiram efeito, mas melhorou o jogo do Corinthians, porque aí um a mais, né, o Corinthians começou a martelar, é verdade que muito chuveirinho, muitos levantamentos para a área, mas assim, gente, eu vejo muita gente reclamando disso. Nesse recorte pequeno do jogo, nesse contexto aí, é muito difícil, porque o time se fecha, por dentro você não consegue entrar. Entra o Coronado, né? Tava esquecendo dele. O Coronado e o Bidon começaram a ditar as cartas do jogo pela qualidade que eles têm. O Bidon até mais influente no jogo, mais incisivo do que o Coronado, voltando de lesão. Muita gente pediu o Coronado desde o início, exatamente porque não tinha um meio armador, mas aí eu entendo, ele estava voltando de um tempo parado, um jogo fora de casa, né? Ok, ele não estava jogando, não tem a questão do desgaste, mas tem a questão dele estar parado, então eu entendo ele ter entrado só na reta final. E aí o time muda, né? Você tem o meia, você tem o Bidon chegando mais à frente, fazendo aquilo que ele sabe muito bem, você tem o Angileri ali, que é muito bom pelo lado esquerdo, o Charles bem agudo pelo lado direito, aí você tem Thales, você tem Romero, você tem Héctor Hernandes que tá dentro da área, e aí você tem que fazer o quê? Por dentro, não tem como, os caras estão travados, você tem que ficar rodando essa bola, igual o gol que o Bahia fez, né? Roda a bola da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, até encontrar um espaço para o cruzamento. E aí o Bidon foi muito inteligente, como ele que no primeiro gol anulado, num dos raros momentos em que o Bahia está no campo de ataque, o espaço se oferece, o Bidon é que liga direto com o Thales Magno, do Thales a bola para no Romero, o Romero faz o golaço. E o gol foi anulado por impedimento e eu, de novo, tenho que reclamar, eu aqui, né, porque os clubes não podem reclamar. Eles aclamaram o Edinaldo Rodrigues por unanimidade. Né? O Edinaldo Rodrigues foi aplaudido e celebrado como o maior presidente da história da CBF. Então eu não quero ver ninguém reclamando de arbitragem. Agora, cadê o impedimento semiautomático que prometeram, que a gente viu na final do Paulista? Cadê? A gente tem que ver aquele ângulo que é completamente desconexo com o que a gente está vendo, uma linha que não convence ninguém, e os pés do Thales Magno no campo defensivo. Ah, mas o corpo está inclinado. A linha é completamente inconclusiva. Então, assim, mas eu aqui vou gritar, você daí vai reclamar, e os clubes não podem fazer nada, porque eles aprovaram o presidente da CBF por unanimidade, e os investimentos não acontecem, né? É uma pena. De novo, a gente começar o campeonato com isso. Foi um golaço, mas que foi anulado, e aí depois o Corinthians ainda teve força. Esse gol é 34 minutos. E aí, aos 44, o Héctor Hernandes faz o gol de empate. O Bidon recebe pelo lado esquerdo, o Angileri passa para receber, só que aí o Bidon mesmo já faz o cruzamento da intermediária, a bola passa pelo zagueiro e o Héctor Hernandes de cabeça, a bola bate na trave e entra, faz um gol de centroavante. E eu espero, ele que ficou fora da relação muitas vezes, eu espero que isso dê confiança para ele, porque eu já falei aqui para vocês, o Pedro Raul indo embora, por mais que a gente concordasse com isso, né, de que o Pedro Raul não estava bem, não tinha outras alternativas, né? Na ausência de Memphis e Yuri, você tem Thales e Romero e ponto. O Héctor Hernandes não vinha sendo relacionado e a gente não sabia até que certo ponto ele poderia ser útil ou não, pois ele mostrou nesse jogo, se ele continuar, né, ele fez outras coisas também, ele brigou lá na frente, ele chamou a marcação, ele roubou algumas bolas. Se ele continuar assim, ele vai ser usado, porque a temporada é longa, tem muitas competições, e o Corinthians vai ter que se descaracterizar em alguns jogos, exatamente por desgaste, por preservações. E outra, na característica dele, não tem outro jogador, né? Nem o Yuri é dessa característica. Contra o Barcelona, o time terminou com o Gustavo Henrique de centroavante, porque o Pedro Raul foi embora. E tinha que ir embora mesmo, mas qual é o outro cara que você tem ali para fazer isso? E aí, a gente vai ao encontro daquilo que eu falei para vocês na abertura desse vídeo. O alerta que esse empate nos traz. Você não pode, em alguns jogos do Brasileiro, por conta de compromissos na Sul-Americana, Copa do Brasil, sei lá o quê, simplesmente sacar todo o teu time titular e botar todo o time reserva. Aí não vai dar certo, como aconteceu hoje. O time não jogou bem, o time empatou porque ficou com um a mais e por um gol achado,
por um acaso. Ok, tem uma jogada ali, eu não quero menosprezar o gol, mas é um gol que, cara, foi um risco tremendo que o Corinthians tomou. Poderia muito bem ter saído com a derrota, porque não se portou bem. Porque tem algumas peças ali que elas já não correspondem mais. E quando você compara o titular com o reserva, não dá nem para começar. Então, se você preserva um ou outro jogador, meio time, aquela coisa toda, você tenta dar uma robustez em alguns setores para equilibrar um pouco esse teu prejuízo, para compensar esse teu prejuízo. Agora, se você tira todo o teu time titular e bota todo um time reserva, você vai sofrer. Existe um motivo pelo qual um time é titular e o outro reserva. E não é para ser assim, porque no decorrer dos jogos você tem 5 trocas, então esses caras estão entrando o tempo inteiro. Agora, você tira todo mundo e bota todo mundo, aí vai dar ruim. Então, se o Corinthians quiser fazer isso, tem que ir pro mercado. Aí não tem jeito. Aí precisa comprar lateral direito, precisa comprar zagueiro, especialmente zagueiro, pelo amor de Deus. Aí tem que ir em busca de atacante, de pontas especialmente, que o Corinthians não tem. Tem que ir atrás de reforços, se quiser fazer isso. Eu ainda acho que foi uma questão circunstancial de um título na quinta-feira. Então, assim, eu vou esperar para fazer uma análise mais definitiva, mas chama a atenção de que se você bota todo um time reserva naquela ideia, não, o Corinthians está bem, tem titular e reserva, o grupo é bom. Para reposições pontuais, é um grupo bom. Agora, se você faz 6 por meia dúzia, tira todo mundo, bota todo mundo, aí vai dar ruim. Então, esse alerta gritou. E jogadores, que, como o Kaká, o André Ramalho, não sei o que está acontecendo, o Léo Maná, jogadores que não estão conseguindo render o esperado, e aí você pensa, bom, aqui tem uma carência detectada para eu poder fazer uma reposição. E aí vamos ver. Acho que o André Ramalho poderia ser mais testado no sistema de 3 zagueiros, não tão rapidamente, porque aí você consegue liberar os alas, consegue ter uma estrutura melhor, dependendo da escalação que você utilizar, evidentemente. Mas eu acho que tem boas notícias no jogo. Acho que o Thales fez um bom jogo. O Hector fez o gol, podendo dar confiança e daqui a pouco ele ser uma alternativa importante. O Bidon mostrou que só não é titular pelo momento especial dos volantes do time hoje, Martínez, Ranieri, Carrilho. Não tem como o Bidon jogar, mas é importante que ele jogue, que ele esteja apto, porque... Repito, temporada longa, em algum momento o Corinthians vai precisar dele, além de, no decorrer dos jogos, ele estando no banco de reservas pode ajudar muito. Então, é uma ótima notícia também. Deixa eu ver aqui mais. Acho que o Donelli fez um bom jogo para dizer, ok, pode ser mais testado, pode ter mais sequência. Caso o Hugo não possa jogar, tem seleção brasileira daqui a pouco no radar, vamos ver o que acontece. O Yuri machucou, mas não é nada grave, saiu no intervalo. O Angileri, deu outra cara ali pelo lado esquerdo, embora tenha errado alguns cruzamentos, porque, enfim, o Corinthians estava batendo nessa tecla de que daqui a pouco ia sair o gol, e não tem o que falar, porque o gol saiu dessa maneira. E voltou com o resultado de Salvador. E para muita gente tá tudo ruim. Meu Deus do céu. Poxa, fora Ramon, o time reserva não joga nada, manda todo mundo embora. Como é que os caras empatam esse jogo? Eu sou da outra linha. Eu acho que foi um baita resultado. Você volta com um empate de lá diante de todo esse cenário, e o campeonato ainda tem muita coisa para acontecer. Muita gente vai tomar taca e perder ponto para o Bahia em Salvador. O Corinthians foi lá e beliscou um pontinho sem os seus titulares. Não tem como dizer que o resultado não é bom. Então, tá só começando. É um Brasileirão que promete. Acho que o Corinthians pode muito bem ser protagonista, mas essa gestão de elenco vai precisar ser feita corretamente. Vai ser por desgaste, vai tirar todo mundo, vai ser apenas pontuais, precisa contratar pontualmente para aí sim ter uma questão mais reforçada. O que o Corinthians quer? Quer ser campeão brasileiro? Então perceba que vai precisar dosar corretamente, porque tem outras competições, não dá para ir meia boca nas outras competições, e muito menos no brasileiro. Era o primeiro jogo, ressaca do título, viagem em cima, Sul-Americana no meio da semana. Tá, consigo entender. A partir de agora, a gente vai ficar de olho. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Fala, fiel, beleza? Bomba no timão. Corinthians pode afastar Rodrigo Garro por lesão no joelho. Decisão vai dividir a torcida? Assista todo o vídeo, porque eu vou querer saber a sua opinião no final.
Firmeza? O Corinthians estuda uma medida drástica que pode impactar diretamente o desempenho da equipe: o afastamento de Rodrigo Garro para que o jogador se dedique totalmente à recuperação de seu joelho direito. O meio-campista, um dos principais nomes do elenco, ainda sofre com a tendinopatia patelar, que começou em 2024 e segue sendo tratada em 2025. Mesmo após passar janeiro no departamento médico, Garro não conseguiu uma recuperação completa e tem convivido com dores constantes. Para continuar jogando, o argentino realizou infiltrações frequentes e utilizou uma faixa de proteção no local da lesão. O sacrifício foi tamanho que ele quase ficou de fora da final do Campeonato Paulista, sendo poupado no primeiro jogo e deixando um treino antes da decisão na Neoquímica Arena devido às dores. A tendinopatia patelar é uma lesão causada pelo desgaste excessivo do joelho, exigindo redução da carga de trabalho e tratamento intensivo para que o tendão se regenere. Se a recuperação conservadora não funcionar, a única alternativa será um procedimento cirúrgico, que pode afastar Garro dos gramados por meses. E agora, torcedor corintiano, o clube deve afastar Garro para evitar uma lesão ainda mais grave ou mantê-lo jogando, mesmo sem estar 100%. Ramon Dias pode perder seu principal meio-campista por tempo indeterminado e a ausência do argentino pode comprometer o desempenho do time na temporada. Você acha que o Corinthians está tomando a decisão certa? O Timão deve buscar um substituto para Garro no mercado ou apostar em um nome do elenco para suprir essa possível ausência? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com outros torcedores. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro das últimas notícias do Corinthians. Vai, Corinthians!